Faço de óculos ou sem óculos? Você que sabe, cara. Já estamos no ar. Estamos no ar já? É, o pessoal então faço de óculos. Boa tarde para você ligado no Facebook do Gazeta Grande Esportivo. tarde para você que acompanha no Facebook do Gazeta Grande Esportivo. tarde para você, faz igual você faz no Gazeta Esportivo aí. Grande tarde para você que acompanha onde mesmo? No live do Facebook. Live do Facebook. Que isso, cara? O pessoal do live aí. É meu hábito, que eu fico só no Gazeta Esportivo. Aliás, Oscar Canhoteiro mandou um abraço para você. Oscar Canhoteiro? Que não são a mesma, que não é a mesma Quem pessoa. que era o Canhoteiro, então? Canhoteiro é um outro jogador. Qual? O Oscar... Ele jogava onde? Explica pra galera. Eu sou Deus. novo, eu sou um cara novinho Não, ainda. então você vai estudar, depois você conversa sobre Ah, deixa eu procurar no Google, né? isso. Pode ser, né? A gente vai falar sobre a rodada desse domingo, toda a rodada é domingo do Brasileirão. E também é Neymar, não é Gilmar. É Neymar? É. A música, a gente tá falando da música dele, Cala a Que Boca. ele canta tudo Maradona. errado. É que eu não sei, é muito jogador, cara. É muito jogador que ele fala. Canta aí pro pessoal ver como que é a música. Ah, veio do clipe. Só uma palhinha. Aliás, se no Mesa Quadrada vocês colocassem o clipe original, você saberia a música, entendeu? A gente vai começar a colocar, acho melhor. Né? Baltazar, Newton Santos, Izinho, Oscar Canhoteiro, Neymar e Danilo, Vai, Danilo. Gilmar Tostão, Jair da Rosa Pinto, Djalma Santos, Gerson Rivelino, Jair da Rosa Pinto. Ademir da Guia, Cláudio Ronaldinho, seu Marcos Miller, Vladimir e Serginho, Palinha Leão, Roberto Carlos Rivaldo, Luiz Pereira, Odilei Ronaldo. Olha. Cala a boca, Guilhermito. Muito bom, hein? Mas completa, Jair da Rosa o quê? Pinto. Ah, entendi, eu não sabia. Então, Essa essa parte eu não é que lembro. você mais gosta. É o sobrenome famoso. Jair da Rosa Pinto. Então é Pinto, tá, pessoal? Você que não sabia o que era Jair da Rosa, era Pinto também. Vamos falar da rodada do Brasileirão agora? Chega de falar do Pinto. Certo? família. Pode ser? Olha só, o Palmeiras líder vai pegar o Figueirense fora de casa, né, Celso? O Palmeiras que agora tá só um ponto na frente. Um pontinho depois daquela lambança lá, né? Que o juiz viu, parece que pra TV lá, né? Tava errado, né? O gol tava impedido mesmo no Fluminense. Foi bem anulado, mas parece que ele teve ajuda de fora, né? Sei que lá, você achou? O que de você qualquer achou dessa forma, a situação? justiça foi feita. Mas o do Flamengo, o gol do Flamengo tá impedido. Também, né? Não sei, eu tenho dúvidas em relação a isso. Tenho dúvidas em relação também ao primeiro gol do Fluminense. De qualquer forma, houve impedimento. Houve impedimento, sim. Então, se o Flamengo perdesse o jogo, marcando aquele. Empatasse o jogo por causa de um gol irregular, também não seria justo para o campeonato. Sim. Apesar da lambança, o auxiliar, ele levantou a bandeira. Não deve ter ajuda externa? Não deve, mas esse é um caminho natural das coisas. Já tivemos outros exemplos também no passado. Você não acha que já é hora de começar a ter Já ajuda externa? passou da hora. Eu acho que tem que Já ter, eu passou também da acho. hora. Eu Já não- passou Porque da hora. atrapalhar não vai. Só a única coisa Só que vai é ajudar. justiça. É. Eu sempre tive, ó, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, tá bom, vai, eu vou revelar aqui. Há mais de 20 anos, uma vez, eu entrevistei o João Avelange. Aí eu cheguei e perguntei para ele justamente isso. Poxa, por que não usa a tecnologia Há 20 anos. há 20 anos? Por que não? E ele era presidente da FIFA então. Por que não usar a tecnologia para fazer justiça no futebol? Aí ele me dá um argumento que muita gente já deu também, que eu acho, né? Ah, porque isso acabaria com a polêmica do futebol. Olha, isso vai acabar com essa tese de que se houve má fé ou erro. Se, sabe, se o lance está ali, você pode ver que foi... Você tem no vôlei, você tem no tênis, você tem... Tira tema lá, né? Tantos outros esportes, Desafio, isso chama. faz justiça. É, Né? Se você pode lá determinar se a bola entrou, se não entrou, se estava impedido, se não estava impedido. Ué, alguns lances, mesmo com o replay, vai ser difícil, porque quantas vezes a gente não fica repetindo o lance muitas vezes e um tem uma opinião, o outro tem outra opinião. Sim. Isso é o meu celular? É o seu. Que coisa, hein? Olha aí, tá Você tá com o seu celular na mão? É, eu tô porque eu tô vendo a gente. Olha só. Olha, isso que é o narcisismo. Olha o Vinícius aqui, ó. Também Tá quem tá bonito. na polêmica aqui, ó. Só Vinícius. O Vinícius, adivinha qual? Qual? Rodrigues, né? Ah, Tinha que Rodrigues. ser, né? É, um filho. Acho que se não está na regra, não pode ser utilizado. Eu concordo com Claro, isso. qual é o coração dele? Agora, nesse momento, eu não sei. Você lembra do Egídio, que tinha sido expulso e voltou? Lembro, aquilo lá também foi outro absurdo também, Foi? verdade. Pois é. Não, mas é o que eu falo, não tem time favorecido, tem incompetência da arbitragem, isso é óbvio, né? Até porque não é uma profissão hoje em dia. O cara vai lá, você vê, o árbitro é sargento. Tem o que árbitro profissionalizar a faz- arbitragem. Pega. Aí é um caminho bom. É, ótimo. Claro. Também Agora, acho. o pessoal quer cobrar um cara que vai lá pra Gente, tirar uma... eu tive a oportunidade aí na CESP de uma fazer um grana. curso de arbitragem.
Então tem os exercícios para você avaliar se foi impedimento ou não. E a partir do momento que você faz esses exercícios, você se coloca na pele do auxiliar. Não é fácil, porque ele tem que ficar acompanhando quando parte o lançamento, se o jogador está na frente, se não está na frente, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido, então é muito fácil do auxiliar se equivocar. A gente não, tá lá, vê o lance aí, acho que foi impedido, aí para, congela, aí põe aquela faixa amarela, o cara tá um tronco à frente. É muito difícil. Poxa. Tem jogada até que o próprio cara que tá na TV, o árbitro que tá comentando o jogo, Eu quero ver. ele fala, não, deixa eu rever, achei que foi, agora olhando pra essa... E o cara tem ali o momento, o segundo, aquele segundo para decidir, com pressão de tudo quanto é lado, é torcida, é time adversário, é time da casa, é uma balbúrdia. Um julgamento meio, sacanagem até. Então pra gente é muito cômodo, repete, vamos ver de novo. Olha lá, o Juniel Dias tá perguntando do jogo do clássico, né, do Fla-Flu. Que esse aqui a gente está comentando agora. Isso que a gente começou a falar de Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas é que a gente teria que voltar para esse jogo, não tem jeito, né? E o Palmeiras empatou 0x0, né? Não sei porque o jogo foi onde que foi mesmo o jogo? Araraquara o jogo, foi em Araraquara. Conhece Araraquara? Conheço, já ouvi falar já. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Lugar bonito. Em Araraquara, por que o jogo foi Morada do Sol. Porque o Palmeiras teve show, né? Teve show de ópera, né? Dragocelli. Você canta ópera, né? Também? Amore mio dovrò partir. Olha só, é engraçado o carão que ele faz, você já percebeu? Ele vai cantar e tá assim e faz... não sei cantar, eu não sou um bom cantor como você. Entendeu? Como você. Vamos lá, vamos falar do jogo. Vamos voltar pro jogo do Palmeiras. O Palmeiras empatou o jogo 0x0, não conseguiu sair, não saiu um gol do jogo. Eu achei que o Cuca errou nas substituições. Acho que isso atrapalhou, tirou o Roger Guedes, o Gabriel uma Jesus. coisa, hein? Se não fosse o Zé Roberto, então. a casa tinha caído. O O Robinho deu lá, o chapeuzinho no goleiro, chutou. Aí você vê o Zé Roberto com mais de 40 anos, aquela disposição. Dando um show e muito moleque, né? Foi lá, salvou o gol. E você vê ainda no detalhe da câmera o cuidado que ele tem para não tocar a bola na mão. Sensacional. Não fosse o Zé Roberto, o Palmeiras teria perdido o jogo. E já vou passando para Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras agora vai pegar o Figueirense fora. Jogo difícil. Não que você falou Atlético Paranaense. Do que não? Não tô falando do Cruzeiro, que jogou contra o Palmeiras ontem. E agora tá falando que o Figueirense vai pegar o Palmeiras. Você tinha falado Atlético Paranaense. Não falei. Falou? Palmeiras. O Flamengo vai jogar contra o Internacional fora. São dois jogos difíceis. É a chance de repente do Atlético Mineiro encostar. Só que também é difícil quando o Botafogo fora de casa. Muito, o Garrafa, inclusive, colocou, Atlético Mineiro está fora de... Está fora da nada. Tem confronto direto com o Flamengo em casa. Tem confronto direto com o Palmeiras em casa. Sim. A diferença hoje é de 5 pontos. Vamos imaginar que o Atlético Mineiro ganha do Palmeiras jogando em casa. Você está com 2. Aí ganha do Flamengo. Cai para não passa. Né? O Flamengo pode passar. Sabe, então o Atlético Mineiro eu acho um forte concorrente. Não vamos falar de Palmeiras e Flamengo, mas o Atlético está vivíssimo. Também acho. Vivíssimo e para mim é candidatíssimo ao título. Mas está entre os 3 também, não passa daí. Eu acho que não tem outra chance não. Não. Ou Santos, tem a chance. O Santos falou em brigar pelo título mas eu acho que também não briga. Santos é Libertadores. Tá bom. Agora, tem que lembrar também uma coisa nessa. O Palmeiras é líder, tá jogando, mas tá jogando meio mal, tô achando ultimamente. Também tô achando. Os 3 jogos, também. Conseguiu o resultado no último, 1x0, 2x0 no final, mas eu acho que contra a América, que convenhamos, não é nenhum supra-sumo. Não, o último lugar desde o começo do campeonato, né? Mas acho que contra o Figueirense a situação do Palmeiras vai ser tranquila. O Figueirense tá ali enforcado, lutando para não cair, precisa da vitória, mas eu acho que o Palmeiras traz de lá pelo menos um empatezinho, que não seria bom negócio. O importante para o Palmeiras num jogo como esse é vencer, que se mantém em primeiro lugar. Que a questão ela é psicológica. O Palmeiras eu acho que tem o melhor elenco do país, comparado ao Atlético, acho que está ali pau a pau. Time por time, eu acho ainda o Atlético Mineiro melhor. É que o Palmeiras tem o Gabriel Jesus que ele se equilibra. Hoje é o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil, não se discute. É mais ou menos o que era o Neymar para o Santos. Com certeza. Agora, eu creio que o Palmeiras, se porventura acontecer de perder essa liderança numa rodada,
Acho que não volta mais, você acha? Eu acho que sente o peso, sabe? Eu me recordo muito do Palmeiras de 2009 também, com o Muricy Ramalho. Liderou nas últimas 5 rodadas, perdeu um jogo aí. É que o rendimento não está tão bom, de repente perde 2 jogos seguidos. Aí sabe, fica difícil de voltar. Que uma hora vai acontecer a queda, mas o Flamengo também não para, né? O Flamengo está seguindo sempre o Palmeiras. O Flamengo tem um bom time, né? Se reforçou, sabe, tem o Diego bem, tem o Leandro Damião bem, Sim, quer dizer, é que o Flamengo começou a montar o time acho que muito tarde, né? Isso. Se o Flamengo tivesse montado o time antes do Campeonato Brasileiro, talvez hoje estaria um pouco até acima do Palmeiras. Sim. Mas o Flamengo acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Montou o time para o ano que vem. Ah, sim. Né? O Palmeiras, você viu, ganhou a Copa do Brasil mesmo assim, mas tudo se falava para 2016. Tanto que está brigando pelo time. Mesmo na Copa do Brasil ainda não era o favorito, achavam que era o Santos que ia ser campeão. Exatamente. Agora o Flamengo acho que é a mesma coisa, é um time para o ano que vem. Se ganhar o brasileiro já, ok, é lucro. Mas eu acho que é essa a ideia. Estou tentando. É isso que eu tô falando, isso que eu ia falar mesmo. Eu acho que o Flamengo, o problema mesmo do Palmeiras é caso o Flamengo passe. Mas eu acho difícil, acho que o Palmeiras vai se manter. Gente, cuidado com o Atlético. Muito tempo, o Atlético Mineiro também é bom cuidado com o Atlético Mineiro. Mas eu acho que o Flamengo tem mais chance de passar o Palmeiras do que o Atlético, na minha opinião. Não sei, eu acho que de repente o Atlético. Faltam 8 rodadas. 8 rodadas são 24 pontos. Até porque o Palmeiras não saiu da liderança quase nada nesse campeonato. 21 rodadas na liderança. Difícil também. Oswaldo de Oliveira era o melhor nome, de fato. O Vinícius quer saber do seu Oswaldo de Oliveira. Agora vamos falar um pouco do Corinthians, então. Primeiro vamos falar do Figueirense e Palmeiras. Quem você acha que o Palmeiras vence fora de casa? O Palmeiras vence. E vamos falar já dos líderes também, né? Vamos falar do Flamengo. O Flamengo Internacional fora de casa. O Flamengo passa pelo Inter. Internacional numa draga. Flamengo. Pode cair. O Internacional está pressionado. Porque a gente está falando do Figueirense, né? Quem está aqui na zona de rebaixamento da posição? Figueirense. Santa Cruz, América, o Sport está lutando para não cair, o Vitória está lutando para não cair. O Cruzeiro vai escapar. Para a realidade desses times, isso já faz parte do contexto. O cara já entra preparado no campeonato para lutar para não cair. Agora, para um São Paulo, para o Internacional, até mesmo para o Cruzeiro, é difícil trabalhar com essa pressão. Tipo, nossa, se cair para cima da divisão, cai o mundo. Claro, um time grande caindo, o time tem estrutura, né? Agora, por exemplo, o Cruzeiro, agora com o Mano Menezes, deu uma melhorada no time. Mas ainda assim está ameaçado. Mas eu acho que dificilmente vai cair. Eu acho que fica. Mas eu acho que um grande deve cair esse ano, hein? E o Internacional. O Cruzeiro, por exemplo, aí que você fala, o Palmeiras está na liderança, está jogando mal. O Cruzeiro estava ameaçado, mas está jogando bem. Fez bons jogos, quer dizer, só que aí, a esperança não circunstâncias do futebol, a bola não entrou e sabe como é, né? Claro. Uma caixinha de surpresa. Aquela velha história, né? Aquela velha história, né? E o Atlético Mineiro vai pegar o Botafogo. Aliás, o Botafogo cresceu eu também. E eu falei isso antes no começo. Quando estava brigando por baixo, o Botafogo não achava que era um time tão ruim como falava. Não, eu estava com o Ricardo Gomes aqui, fez um jogo Corinthians e Botafogo no primeiro turno. O Corinthians ganhou o jogo, mas o Botafogo jogou muito bem. Jogou muito bem. Quer dizer, aí o Ricardo Gomes saiu para ir para o São Paulo, imaginava que o Botafogo fosse degringolar. E o Ricardo Gomes fez a escolha errada. Fez, claro que fez. Foi para o São Paulo. Eu acho chato esse negócio de tirar o técnico da outra equipe do mesmo campeonato, no meio do campeonato. Acho que até uma falta de ética um pouco. Também acho. Agora, mas o São Paulo também já fez várias vezes isso com jogadores também. Né? Já, essa é a ética do futebol. Então, mas eu ia falar desses 3 primeiros que estão em primeiro lugar, pelo menos, eu acho que o Atlético Mineiro tem a pior missão, que é contra o Botafogo fora de casa. Ele está jogando muito bem lá. O Palmeiras perdeu lá, o Corinthians perdeu lá. Agora, no final de semana, aqui, o Botafogo ganhou do Internacional lá no finalzinho. Ganhou no finalzinho, aos 47 minutos. Com um gol de pênalti também, Mandrake, né? Então, também até aí o Internacional tinha ganhado o Curitiba até com o pênalti Mandrake, então. Mas eu tô achando bate em Chico e bate em Francisco. Você acha que o Atlético ganha? Já. O Francisco tá aí também, né? Esse é o lanche. Chicão, né? Pau que bate no Lange e bate no Chico. Entendi. Não é a mesma coisa? Meu Deus do céu. Agora, eu acho que o Atlético Mineiro já não consegue vencer o jogo. Pra mim, eu acho que o Botafogo vence o Atlético Mineiro lá. Eu acho que vence. O Botafogo vai vencer o Atlético Mineiro. Eu acho. Sou a mãe de Naldo. Tá empate. Empate! Empate. E você, qual que é a sua? Você acha que o Atlético Mineiro vence fora de casa, o Botafogo? Não, eu tô... Empate. Empate, né? Empate. Bom, já que está todo mundo perguntando aqui, o Oswaldo de Oliveira está sendo apresentado agora no Corinthians. Aliás, você me tirou de lá, olha só que moral. Verdade, eu estava assistindo lá, eu estava vendo a coletiva.
É a solução do Corinthians? Você acha que é um técnico o problema do Corinthians? É o que eu digo. Na minha opinião, não. Mas eu quero saber de você. Você acha que é o técnico o problema do Corinthians? A questão é a seguinte, o dirigente de futebol ele precisa de um escudo. Ele não se garante, porque existem forças internas, conselheiros, direção, torcida organizada, blá, blá, blá. Então, normalmente, ele precisa de um nome forte para se esconder atrás. Trouxe um nome que é o querido da torcida, que é isso, que é aquilo. No caso do Oswaldo, não é nem isso. Porque o Oswaldo ele tem uma história vitoriosa, a gente tem que... Começou no Corinthians como técnico, foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão do mundo, sabe? Igual o Oswaldo, só o Tite. De títulos, né? O Luxemburgo é que também, o Tite no Mundial só tem o Oswaldo e o Tite. E o Tite ainda tem o plus da Libertadores. Só. Então, os principais títulos do Corinthians foram conquistados por esses dois treinadores. O Oswaldo tem uma filosofia ofensiva, uma filosofia de jogo bonito. Muitas vezes os times que ele dirige tomam muitos gols, pode ver o Sport, mas faz muitos gols. Agora, qual é o trabalho recente do Oswaldo vitorioso? Não existe, quer dizer, então, e se você compara a filosofia do trabalho dele não tem a ver com a do Tite. Não tem nada a ver. O que tem mais a ver? O Roger Machado, por exemplo, tinha a ver. Né? O Roger Machado estava no Grêmio. Aí você, mas é um técnico inexperiente. Chega uma hora que você tem que apostar, o Flamengo não está apostando ainda no Ricardo. O Botafogo não está apostando agora, que era interino. Então, poderia apostar no Carille, ou trazer um técnico novo para você realmente ter uma mudança de filosofia. Um Fernando Diniz, um Roger Machado, já que não ganharam títulos ainda, mas fizeram bons trabalhos para o ano passado. São revelações ainda, né? Claro, que eu acho que aí você banca, temos uma filosofia, a filosofia é essa, vamos trabalhar. Acho que seria mais Mas interessante. também é difícil você querer cobrar do técnico o resultado depois de perder 19 jogadores também, né? Até o próprio Cristóvão Borges, eu não acho um bom técnico, mas pô, vai falar pra ele, o que você fez no Corinthians? Aí eu perdi 19 jogadores, eu não consegui, por quê? Porque a diretoria não conseguiu segurar ninguém. E a diretoria do Corinthians, o próprio Roberto Andrade, não, a gente está sem dinheiro em caixa. Né? O que eu até falo, tem que perguntar isso aí na coletiva para ele. Ele fala que está sem dinheiro em caixa, a gente não pode contratar jogador. Mas aí você vê, a equipe do Corinthians está sem dinheiro em caixa, certo? Não contratou ninguém. Mas o que acontece? Não está indo público o suficiente para pagar o estádio. É isso aí. Aí é uma economia burra, porque o Corinthians ano passado tinha renda de 4 milhões por jogo, mais ou menos. Agora está tendo 2, 1,5. Aí, é uma lógica, de repente você faz um investimento para ganhar mais. Você tem que pensar, né? Mas, de repente foi uma economia boa. Travou aqui, tinha uma pergunta para você, Celso. Aqui tem bastante gente entrando aqui, ó. Juniel Dias, além do América e Santa Cruz, qual desses vai cair? Né? Qual os outros dois que vão cair? Né? Aliás, o Figueirense está aqui na briga também. Figueirense Internacional, eu acho que cai Figueirense Internacional. Eu também acho que o São Paulo escapa na Bacia das Almas. O São Paulo escapa, porque o São Paulo, se for pensar, não tem um time muito bom. Né? Aqui, ó, o Johnny SCCP, né, corintiano, óbvio, perguntando, Celso, você acha que a base terá chance com o Oswaldo? Léo Jabá joga muito. O Johnny está perguntando para você. Um abraço pra ele. Eu acho que não. Talvez um jogador ou outro, por circunstâncias. O treinador, quando ele não tem a segurança para fazer o trabalho, ele fica com medo de ousar. E você escalar um garoto é ousar. É colocar, sabe? É colocar o seu pescoço. Se não der certo e perder, não vai sobrar para o garoto, vai sobrar para o treinador. Então, eu acho que mais ou menos, né? Mais ou menos. Na época que o Corinthians caiu, por exemplo, teve, por exemplo, o Lulinha nunca mais entrou no Corinthians direito. Então. Só o Dentinho que teve a oportunidade no ano seguinte, até porque jogou só no finalzinho do campeonato. É difícil você querer revelar jogador, mas também tem que tentar arriscar um pouco. Ainda mais, não falou que não vai investir nada? Não vai investir dinheiro, não vai investir. Mas não acho uma base assim tão promissora, como já viu no passado. No passado tinha Edu, sabe? Recentemente mesmo tinha aí o Malco, sabe? Marquinhos que foi negociado. Então a base está sendo aproveitada. Marquinhos que... Da base do Corinthians tem Arana, tem Pedro Henrique, tem Iago, sabe? O próprio Marcelo está no time. Léo Príncipe. Muito treinador está falando bem dele, né? É um bom jogador, ele tem personalidade. É que o Fagner, eu acho que está bem acima dele, até pela experiência. Sim, mas o Fagner também foi revelado pelo Corinthians. Foi revelado pelo Corinthians. Voltou, foi pro Vasco, passou por alguns clubes, né?
Queria saber onde também tinha um jogador lateral que foi revelado pelo Corinthians, que era também grande promessa e foi embora. Foi o Dodô, acho que era o nome dele, lateral. Dodô? Era Dodô. Ele foi pra Inter de Milão, todo mundo falava, putz, mas o Corinthians vendeu de graça. O moleque também desapareceu. Tá vendo só? Às vezes a base não é tudo isso que fala. É verdade. O Corinthians tem jogo fácil, né, teoricamente, contra o América, em casa. O jogo que o Oswaldo vai estrear no jogo contra o América em casa, hein, Oswaldo? Só falta perder, né? Que chance de uma estreia com vitória aí, né? O Corinthians foi bem contra o Santa Cruz. E a chance que o Corinthians tem de subir na tabela, né? Pode ir a 48 pontos, dependendo do que acontecer. Vamos imaginar que o Atlético Mineiro ganhe do Botafogo. Porque o Corinthians pode voltar para a quinta colocação. Né? Ainda tá perto, né? Os pontos do o Corinthians está com 45, pode ir 48. O Botafogo tem 47, o Corinthians tem 46. O Fluminense também tem um jogo difícil com o São Paulo. Esse G6 deu um respiro pro Grêmio, Corinthians, Atlético Paranaense, Fluminense. O Grêmio é que tem uma parada dura fora, né? O Grêmio também caiu, né? O futebol. Joga com o Santos. O Grêmio estava jogando bem pra caramba, eu até falava, não, esse time acho que vai ser o G3 ali, vai estar o Grêmio. De repente parou de jogar, não dá pra entender. É um campeonato muito difícil, por exemplo. E agora que virou G6, pelo menos acho que vai ter que dar uma emoção pro final do campeonato, né? Vamos ver aqui, o pessoal está perguntando, o Johnny está perguntando para você qual o mérito do Oswaldo em treinar o Corinthians. É o passado dele, né? É o passado, né, na verdade. Já foi campeão do mundo, já foi campeão brasileiro. Mas por que o Luxemburgo, de repente, não está num clube de Série A hoje em dia? Porque você vê tantos nomes aí nos clubes de técnicos. Porque o Luxemburgo, os últimos trabalhos dele também não foram bons. O Luxemburgo também tem um problema de relacionamento muito grande. Sabe? O Oswaldo, por exemplo, tem menos títulos que o Luxemburgo, mas é um cara de bom trato, um cara de vestiário, um cara gentil. O Luxemburgo normalmente costuma ter problemas de relacionamento com atletas. Então, analisando a questão custo-benefício, quando ele era supercampeão, essa leitura que eu estou fazendo é dirigente, não é a minha leitura. O cara pensa assim, quando o cara era campeão toda hora, valia a pena. Criava os atritos dele, mas o time era campeão. Qual foi o último título do Luxemburgo? Até porque eu acho que isso... Hoje o ego do jogador aumentou muito também, né? Porque depois que o jogador começou a ganhar cada vez mais dinheiro, esses jogadores de Série A pelo menos, eles ganham muito dinheiro. Qualquer jogador de Série A não, mas os grandes de São Paulo, ganham pelo menos 100 mil reais por mês. Aí você vê o cara vai saindo, aí você tem assessor de imprensa já que não consegue falar com o cara, que antigamente, mas na sua época que na minha, né, era mais fácil você conversar com o jogador de futebol. Não, imagina, só você está com quantos? 28? 27. Mais 27. Pouquinho só mais velho que eu, né? Agora, antigamente era mais fácil você conversar com o jogador, né? Hoje em dia você vê o ego do jogador, acho que isso deve atrapalhar também, né? O cara não consegue mais dominar o vestiário. Aí que entra Tite, isso, que aí tem a capacidade de usar a palavra. Não é só tática. A meritocracia, sabe? A questão de se fazer saber bater para não deixar o cara, né? Mostrar o que é trabalho, o que é profissional, ser justo. Você vê o Tite pega, tira um jogador titular do time, o cara não fica com raiva dele. Até fica. Não, até fica, mas ele sabe contornar. Isso é importante pro técnico hoje em dia, né? Não só você pegar e falar, você vai sair porque tá melhor o outro só e não sei o que. Não, fala, que é um grupo. Treina um pouco mais, vamos junto, não sei o que. Eu senti isso dirigindo o time da Gazeta. Já jogando saía e reclamava. A gente jogava e ficava reclamando, entendeu? Saca, eu acho sentido de grupo. O cara que reclama depois que sai. O técnico não sabe lidar com o grupo. É verdade, olha só. Tem uma voz saindo, você viu? Eu vi. Olha só, hein? Tô sentindo uma rusga aí. Tô sentindo uma rusga. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Mário Moita. Mário Moita. Não errei. Tá vendo? Celso, boa tarde. Fala boa tarde pro Mário. Boa tarde, Mário. Não tô rindo de você não, tá? Não, eu lembrei da história do Guilherme na Moita, mas depois eu conto. Não esqueça que o Luxemburgo não colocava para jogar juntos Marcelinho, Ricardinho, e que oficializou os dois juntos. Quem oficializou os dois juntos foi o Oswaldo, e foi campeão paulista, brasileiro e mundial. É verdade, teve uma briga muito feia nesse time do Corinthians, né? Teve sim. Foi o Oswaldo que juntou. Mas na época do Luxemburgo também, o Ricardinho estava chegando, não era ainda o Ricardinho, era um jogador com potencial, tudo. E depois foi em 98 isso. Foi se firmando. E olha, foi um dos melhores meio-campos que eu já vi na história do futebol brasileiro. Né? Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Agora, e de quebra na frente ainda tinha Edilson Luizão. Não, tinha Dinei na reserva, né? Dinei na reserva, o Edu
Na reserva, o Edu que está com o título Do da Gaspar. seleção, Edu Gaspar. Quer dizer, tinha o Gilmar Fubá também, enfim, era um bom time. A Leonardo aqui perguntando, falou que a gente sabe muito do Corinthians. Sabe, estuda, tá vendo, cara? Não é verdade. Começa a procurar no Google mais, Leonardo. Certo? Certo. Agora voltando ao Campeonato Brasileiro de agora. O Corinthians, a única chance dele é o G6. É. Então vamos para encerrar, Santos, para encerrar. O Corinthians vence o América, Sim. certo? Agora o Santos, vamos falar do Santos, pega o Grêmio em Santos casa. vence o Grêmio. Também acho que vence o Grêmio. E o São Paulo que pega o Fluminense fora de casa. Fluminense e São Paulo. Difícil, hein? Acho que mais uma derrota do São Paulo. O São Paulo não está ainda. O problema é que tem esporte e vitória. Se não der empate nesse jogo, se o São Paulo vencer, perder, pode ser ultrapassado tanto pela vitória como pelo esporte, de qualquer maneira. E o Internacional pode colar nele também. E o Internacional pode colar nele se vencer o nosso querido Flamengo. Né? Daí veja, olha só, faltando 7 rodadas, o São Paulo estaria atrás de Vitória ou Sport, com o mesmo número de pontos do Internacional. Olha que situação. E se acontecer do Figueirense vencer o Palmeiras, então, aí você teria do 18º colocado para o São Paulo, um pontinho só de diferença. Ele não seria só um ponto de diferença para a zona de rebaixamento, seria um ponto de diferença para o 18º colocado. É verdade. Pode ser uma tragédia se o São Paulo perder o Fluminense. Pode ser uma tragédia, mas ao mesmo tempo, se o São Paulo vence 3 jogos seguidos, ele volta para o G6, cola no G6, pode colar. O problema é o futebol para vencer, né? Vamos dar um abraço para o Isso, pessoal aqui. então. Jair Silva. Pensei que fosse o Jair da Rosa Pinto. Não, Jair Silva. Jair Silva, um abraço, Jair. Responde o Luiz Gustavo. Paulo Roberto, quem? Luiz Gustavo. Olha lá, o Luiz Gustavo Gomes quer saber. Vocês acham que o Ricardo Gomes será demitido se perder o próximo jogo? Acho. Do São Paulo? Acho. Olha, Acho que a Luiz, casa vai cair se perder do Fluminense, acho que o Ricardo dança. É que mais um técnico, eu não acho que dança, não. Acho que dessa vez eles vão querer segurar o técnico de qualquer forma para fazer o planejamento para o ano que vem. Porque senão não tinha tirado do Botafogo. Mas e o risco de fazer... Eu me lembro muito bem de uma entrevista do Marco Aurélio Cunha. Perguntaram se o Ricardo Gomes está fazendo os planos para 2017. Não, ele não colocou o Ricardo Gomes nessa parada. Ele disse, se dá para garantir o Ricardo Gomes, nem eu estou garantido. Quando o diretor fala, nem eu estou garantido, é porque... É uma zona, tá uma zona. Então, entre fazer um planejamento para 2017 e se livrar do rebaixamento, é melhor. Quer dizer, se trouxe o Ricardo Gomes, aposto no trabalho dele. Eu penso assim. Mas essa diretoria de São Paulo, por tudo que já fez, não creio nisso. Não. Para de trocar de técnico. Acho que se o São Paulo perder... a mesma situação do Corinthians. Tchau, Ricardo. Troca o técnico, acho que vai resolver os problemas. Mas, na verdade, não dá para saber nunca, né? O São Paulo, que antes de acabar, há uns 6 anos atrás, se falasse que ia estar numa draga dessa, hoje em dia eu não ia acreditar, cara. Eu não, eu acreditaria assim, vou te contar uma A estrutura coisa. do São Paulo sempre foi Exceção feita Marcelo Teixeira, no Santos, todos os clubes que tiveram um presidente por quase uma década ou mais de uma década caíram para a segunda divisão. Vasco com Eurico Miranda, Corinthians com Alberto do Alibe, Palmeiras com Mustafa Matos. Só para citar 3. Então, depois da permanência por quase uma década do Juvenal Juvencio, e quem está no poder agora também é do mesmo grupo, não ficaria surpreso não. Já é uma repetição do que já aconteceu no passado com outros clubes. Tem que mudar, né? Tem que mudar, claro. Bom, pessoal, esse foi o live de hoje aqui no Gazeta Esportiva pro Facebook. Um abraço. Nossa, o que é isso aqui? Isso aqui foi errado. Sinal do Ronaldinho. Esse aqui, ó. Nossa, tá estranho. Beleza, tchau.